ministrar o curso para nós, o estudo, vai ser a Fernanda, do Centro Francisco de Assis em Bicas. A nossa já conhecida na casa aqui. Desculpa. Semana que vem teremos atividade normal. Na segunda vai ter o estudo, na terça vai ter o estudo e a vibração, na quarta a nossa reunião mediúnica. Só não terá atividade de 8 da manhã às 9h30 da manhã, mas à noite a casa vai funcionar normalmente. Correto? Desculpa, Fernando. Desculpa vocês. Vamos neste momento elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer principalmente pela oportunidade bendita de aqui estar, aprender o vosso Evangelho, Mestre, mas que principalmente possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que a tua paz, que o teu infinito amor, Senhor, possa estar no meio de todos nós. Graças a Deus. Boa noite. Está todo mundo ouvindo direitinho? Na noite de hoje nós viemos trazer uma mensagem do Evangelho. Às vezes a gente para pensar assim, mas Evangelho é o beabá, é o dia a dia. E eu, semana passada, estava ouvindo um estudo de uma amiga nossa, aí ela falou assim, eu agora, a minha cabeça mudou. Porque toda vez que eu escuto alguém falando do Evangelho, ou eu leio o Evangelho, se ele não me incomodar, ou eu não estou entendendo, ou eu me acho a última bolacha do pacote do biscoito. Por quê? O Evangelho, ele é feito para incomodar. Ele é como se fosse aquela pedra no sapato, que você anda e ela fala assim, eu estou aqui, está doendo, é para machucar mesmo, é para te alertar, é para te colocar assim, opa, tenho que mudar, eu tenho que melhorar, algo está errado se ele não me incomoda. O Evangelho é maravilhoso. Enquanto o Evangelho não tocar os nossos corações, nós não estaremos vivenciando esse reino de Deus, que é o que nós vamos falar da noite de hoje. Meu reino não é deste mundo. E, para começar, nós vamos falar contar uma historinha sobre essa modificação. É uma história engraçada. 2 pescadores, eles gostavam de pescar, eles eram fazendeiros, e eles, muito ricos, fretaram um avião para ir para um local onde dava muito peixe. Chegaram lá no local, pescaram muitos dias, chegou o dia de eles irem embora. Aí chegou o piloto e falou assim, olha, eu estou vendo aqui pela quantidade de peixe, o avião não consegue suportar esse peso todo. Aí um olhou para o outro e falou assim, uai, compadre, mas da outra vez que nós viemos, nós levamos a mesma quantidade, não foi? Aí o outro falou assim, foi sim, nós levamos essa quantidade. Aí o piloto, lavou as mãos e falou assim, se vocês já estão acostumados, nós vamos levar. Chegou numa parte da viagem, o avião começa a tremer,
E eles tiveram que fazer uma aterrissagem bem violenta, perigosa, e o piloto falou assim: olha, nós estamos vivos, não sei por quê, porque foi sério. O compadre olha para o outro e falou assim: compadre, você sabe que naquela época a gente caiu nesse mesmo lugar? Nós vamos entender o quê? As mesmas atitudes vão ter os mesmos resultados. Se a gente não muda, os resultados serão os mesmos. Não podemos ser esses pescadores que fazem a mesma coisa. No livro Conto desta e doutra vida, nos fala numa passagem de Simão Pedro que toca o nosso coração a respeito dessa modificação. Simão Pedro estava trabalhando há 20 dias, ajudando mães, crianças, ajudando na distribuição de alimentos, cobertores, ajudando nos feridos, e lá trabalhando por amor, arduamente, por tudo aquilo que ele aprendeu com Cristo. Só que chegou no 20º dia, Pedro se retirou do local, foi para um local afastado e sentou à beira do rio e ficou lá. Ele ouviu passos e ele pegou e falou assim: vou me esconder. Ele tentou se esconder, mas ele já viu logo Cristo atrás dele. Pedro, o que você está fazendo? Ele falou assim: mestre, eu estou aqui refletindo. O mestre, conhecedor dos seus discípulos, falou assim: Pedro, você está triste? Ele falou assim: mestre, eu estou triste. Mas por quê? O que houve com você? O que houve? Ele falou assim: eu estou há 20 dias, mestre, aqui trabalhando, distribuindo as coisas, trabalhando muito. Nesses 20 dias, eu nunca fiquei tão cansado, nem 20 anos de pesca me cansou tanto quanto esses 20 dias servindo a todos esses meus irmãos. Porque todos, a maioria das vezes, falavam, me xingava, falavam que eu ficava com a maior parte dos cobertores, que os alimentos eu deixava para casa, e todos falavam coisas terríveis sobre mim, e eu estava lá só ajudando o mestre. E o mestre olha para Pedro e fala assim: Pedro, que destes aos necessitados nesses últimos 20 dias? Aí ele falou assim: ora, mestre, eu dei moeda, eu dei túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. E o mestre ainda falou: de onde se originou tudo isso que você está distribuindo? Aí ele falou várias pessoas, falou de Cusa veio as moedas, as túnicas de Zobalã, e foi falando da residência de Cá, e foi falando os peixes da própria pesca deles, e ele foi falando. E o mestre falou o seguinte para ele, olhou para ele e falou assim: então, Pedro? Aí Pedro falou assim: uai, mestre, o que eu tinha que entender nesse então? Ele falou o seguinte: que apenas entregamos, o mestre fala, aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias, confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor? Se ele estava ali trabalhando em nome do amor, ele deveria estar triste por algo
algumas pessoas estavam falando mal dele, e o mestre continuou. Recorda então, Pedro, que o amor não relaciona com calúnias, nem conta com sarcasmo. O discípulo, então, entendeu naquele momento. E Jesus, abraçando, terminou. Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de um sítio ao outro, de uma mão à outra. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador. Porque sabemos, nada nos pertence, é apenas um empréstimo. O que nós possuímos é o nosso espírito, aquilo que nós adquirimos em verdade, em virtudes, até em erros, esses somos nós. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. Pedro, naquele momento, entendeu que ele poderia fazer vários trabalhos, como nós também podemos fazer. Eu tenho uma história que eu sou Jane Florentino lá em Bicas, eu sempre lembro dessa história, que uma senhora, ela ligou para ele ajudava no asilo, ela ligou para ele e falou assim: olha, sou Jane, eu tenho um sofá aqui que eu estou precisando, eu estou querendo doar. Aí o senhor Jane falou assim: ó, que beleza, eu queria doar para o asilo. Ele falou assim: olha, a Kombi, eu não tenho uma coisa para pegar esse sofá hoje, mas amanhã, bem cedinho, eu vou arrumar algo para pegar. Só que ele não conseguiu, um asilado lá, um velhinho, um idoso, ele deu um problema, o senhor Jane teve que dar assistência e não conseguiu. A mulher ligou para ele e falou assim, muito bravo: senhor Jane, o senhor falou que viria de manhã. Eu estou aqui para receber um sofá novo. E esse sofá aqui está entupindo a sala da minha casa. O que ela fez? Foi uma caridade? Ela estava querendo se livrar do móvel sem ter despesa com frete. Então, o que o Pedro entendeu? Que não adianta você doar as coisas se o seu coração não está fazendo isso. O reino que Jesus fala, que é o que nós vamos falar, não é esse reino de poder, de riqueza, mas sim um reino de fraternidade, de caridade e de amor. No livro dos Espíritos, a resposta 1018, o Cristo fala da resposta do Cristo. Queria dizer que seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Mas se a gente for pensar no terra a terra mesmo, meu reino não é deste mundo, seria um contrassenso a gente imaginar que Jesus falasse assim com a gente: meu reino não é desse mundo, ou seja, a terra não vale nada. Seria um contrassenso. A gente ficaria assim: uai, então eu venho aqui à toa. Aí uma comparação que nós podemos dar do significado da terra para a gente é quando um jovem, um adolescente, ou até mesmo uma pessoa faz um intercâmbio para um outro país. Chegando lá, ele vai sofrer saudade da família, ele vai sofrer a alimentação, que é muito diferente, ele vai sentir falta de amigos, e vão ter outras situações, ele vai ter que estudar a língua, vão ter outras situações que vai deixar ele triste, mas vai ter uma recompensa, porque ele vai aprender a língua, ele vai aprender inglês, a bagagem dele será maior.
que nós estamos aqui na Terra. Às vezes nós sofremos, passamos por dificuldades, mas nós estamos aqui para o aprendizado, para que a nossa bagagem seja mais forte. Porque nós não estamos aqui, nós não vivemos aqui na Terra uma única vez, né? E também não vai ser a última vez, e nem vai ser a primordial, né? Muito difícil ser a primordial, porque ainda temos muitas dificuldades, muitos erros, muitas imperfeições. Jesus fala para Pilatos ser um rei de um reino, mas que esse reino não é deste mundo. Os judeus, eles acreditavam que esse reino era de riqueza, de poder. Então, eles imaginavam que se eles seguissem a lei, que era interpretada ao pé da letra, muitas das vezes, ao jeito deles, né, que atraía riqueza. Você vê em algumas, não falando mal de religião, mas você vê em algumas religiões que pregam, dá o dízimo, que tem a riqueza para você, você vai prosperar, né? Tem muitas coisas que ainda ficam seguindo isso ao pé da letra. Mas Jesus, entretanto, ele revela que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. O Espiritismo nos explica isso, né? Sobre a vida futura. Isso torna uma realidade para a nossa vida. O reino de Deus não virá de um modo, isso está em Lucas, capítulo 17. Não virá de um modo ostensivo, nem se dirá eiro aqui ou eiro ali, pois o reino de Deus já está no meio de nós. João Batista e o próprio Jesus também fala que o reino de Deus já estaria perto, afirmando até que já está entre vós. Aí a gente vai fazer uma analogia. Se o reino de Deus já está aqui, o reino de Deus é de felicidade, né? É felicidade. Aí a gente vai parar e pensar, como que o reino de Deus já está aqui, se ainda há tanto sofrimento, se ainda há tanta dor? Nós vamos falar uma outra historinha que vai encaixar direitinho nisso aí. Um homem estava viajando muito tempo de carro. Chegando num lugar, tinha um posto de gasolina daquele bem simplesinho, tinha um senhor sentado numa cadeira e um cachorro no chão. E ele pegou, parou e falou assim: moço, você enche o tanque do meu carro? Aí o moço levantou, sim senhor, foi lá para encher. Só que o rapaz que tinha parado ali, ele começou a ouvir que o cachorro que estava ali, sentado ao lado, chorava e parava. Chorava e parava. E ele foi ficando irritado com aquilo, ele falou assim: ô meu senhor, esse cachorro que está aí é do senhor? É sim senhor, é meu cachorro. Você sabe por quê? Ele está, chora. Ah, sabe o que é? É que ele tem ali um prego debaixo dele. Tem hora que dói e ele chora. Tem hora que ele acostuma, ele para de chorar e ele não sai dali. Mais ou menos vocês lembram de quem? Da nossa vivência aqui na Terra. A gente sabe que está doendo, a gente sabe que está errado, ficar naquele lugar fazendo aquelas coisas, mas a gente continua sentado no prego. Por
quê? Cada um vai pensar, né? Por quê a gente ainda está acomodado sem fazer essa modificação, né? Às vezes estamos reclamando da vida, da situação, das pessoas, porém continuamos a ficar sentados no prego. É tudo culpa do outro, né? É culpa da minha esposa, é culpa do meu esposo, é culpa da minha vida, do meu trabalho, é culpa do meu dia a dia, é culpa porque alguém fez isso, é tudo culpa do outro. Mas nós continuamos sentados no prego, sofrendo, sentindo dor. Mas a gente não resolve parar para analisar que o problema está conosco. Essa modificação tem que ser nossa. Quando vamos vivenciar o reino de Deus? Quem pode falar? Quando a gente vai vivenciar o reino de Deus? Quando compreendermos e praticarmos pouca coisa, a fraternidade, o perdão, a humildade, a disciplina, o desprendimento, a fé, a caridade, pouquinha coisa, né? A gente aceitar as transformações, né? Só que, para gente que ainda é muito preso, arraigado no nosso próprio amor próprio, na nossa própria vida, pensando só no nosso dia a dia, no nosso umbigo, o que acontece? Nós não conseguimos ter esse trabalho conosco, da fraternidade, do perdão. Até a minha filha estava falando que no Instagram estava escrito assim, eu vou começar a melhorar, vou começar a ajudar o meu próximo. Qual o problema? O meu próximo, que eu não consigo. Então, é difícil você ter essa realidade. Uma outra forma que a gente não vivencia esse reino de Deus, um exemplo que é muito batido, o aborto. Se nessa sociedade hipócrita que a gente vive, se um casal tem uma gravidez indesejada, muitos vão apoiar o quê? Aborto. Vai sanar os problemas. Nós que somos espíritas sabemos que não. Outro exemplo, a pena de morte. Né? A gente pensa assim, tem até aquele ditado, bandido morto, né? Vocês não sabem não? Bandido bom é bandido morto, isso aí. Bandido bom é bandido morto, essa é a nossa cabeça. Que triste, que coisa assim, tenebrante a gente até ouvir isso. Nós ignoramos o sofrimento alheio e não lutam contra as causas históricas das injustiças sociais, dos desequilíbrios espirituais. Nós já paramos para pensar que se nós vivêssemos a mesma situação dessas pessoas, nos mesmos lugares, com os mesmos familiares, nós também não poderíamos estar em queda? Nós também não poderíamos estar errando? Há pouco tempo, acho que semana passada, ele foi a pena de morte. Do oxigênio, né? Primeiro deram uma injeção letal nele. E ele conseguiu sobreviver à injeção letal. Mas causou danos muito mais na cabeça. Fizeram uma entrevista com ele antes da pena do negócio do oxigênio, né? Fizeram uma pesquisa com ele. Como que você está? Ele falou assim, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho
tenho medo, mas eu estou louco, porque eu não consigo parar para pensar se eu vou sobreviver, o que vai acontecer. É uma guerra que acontece com a pessoa. Ele estava dando transtornos. Um sofrimento antes e o sofrimento dele depois. Então, assim, as pessoas ainda apoiam esse tipo de coisa que ainda não... Eles estavam ainda fazendo testes, né? Testes. E ele foi nos testar se iria dar certo ou não. Ou não. E poderia também dar errado, né? É muito difícil, né? Então, a gente fica pensando nisso. Kardec, no capítulo 2, que é o que nós estamos vendo aqui, o meu reino não é deste mundo, ele descreve no Evangelho que o suave Rabi da Galileia, ele veio do mundo celeste aqui para a Terra, para, no lugar onde há o egoísmo, as sombras ainda são muito grandes, e ele veio aqui para ensinar sobre o reino de Deus. E que esse reino de Deus está no coração, no nosso coração. Se nós pararmos para analisar, um reino tem o quê? Um rei, uma rainha e os súditos. Um que manda e um que obedece. Correto? Mas se esse reino está de porta aqui adentro do nosso coração, como que funciona o rei, a rainha e os seus súditos? Quem manda, quem obedece. Meu reino não é deste mundo, mas é um reino celeste construído portas adentro do coração. Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro do homem. Se está dentro do homem, como nós vamos saber que comanda? É ver nossas atitudes no nosso dia a dia. Eu vou parar para ver o que está comandando o meu dia. Eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa egoísta, com orgulho, com ciúme, com ambição, com vaidade. Eu vivo meu dia a dia com isso, então, com certeza o reino não está conosco. Se o meu dia a dia tem a presença disso aqui, se eu penso só no dia a dia, no terra a terra, eu estou construindo o meu reino na areia ilusória. Vai desabar. Agora, se o meu reino for equipado com virtudes, aí sim, nós vamos estar colocando esse reino de Deus no nosso coração. Considerando tudo isso, podemos fazer uma análise do nosso interior íntimo para saber quem detém o poder. Posse desse balanço sincero, teremos condições de estabelecer a ordem ideal para a construção desse reino. Então eu vou analisar. Olha, eu ainda tenho muito egoísmo, muita vaidade, então eu tenho que começar a trabalhar. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar no prego igual aquele cachorrinho. Eu quero reclamar da minha vida, eu não quero resolver. Eu quero reclamar, né? É um ditado que a gente fala. Eu não quero resolver, eu quero reclamar. Então a gente quer ter as mesmas atitudes como aqueles pescadores, mas a gente quer resultado diferente. E não é assim que acontece. Busquemos então valores reais, capazes de governar com segurança nossa mente, nossas emoções. Deixemos que a dignidade, a honradez, a humildade, a justiça e outras virtudes
nos orientem no nosso dia a dia. Mas isso aí nós temos que fazer todos os dias, porque ainda somos seres muito errantes, com muitas dificuldades, como nós falamos. Aí tem uma historinha que fala de como nós somos. É o eu contra eu. É uma fábula. Um jovem homem estava para cometer o seu primeiro desatino. E ele estava que ia fazer. Aí ele foi visitado pelo bom senso. O bom senso chegou perto dele e falou assim: detente, por que te confias assim ao mal? Ele pegou, só olhou e falou assim: eu quero. É a maioria das nossas respostas quando a gente quer fazer alguma coisa, né? Eu quero, vou fazer. E passando a ter mais extravagâncias na sua vida, loucura de viver, esse homem, ele é interrogado pela ponderação. A ponderação chega para ele e fala assim: para, por que te consagras desse modo ao gasto inconsequente? Ele, contudo, impiedoso, sempre com a respostinha, ele fala: eu posso. E continuando seus desatinos, serviços da própria insensatez, é visitado pela humildade. E a humildade fala assim com ele: reflete, meu amigo, por que não te compadeces dos mais fracos, dos mais ignorantes? O infeliz continua a responder, malcriado: eu amo. E ele continuou fazendo coisas erradas, sem beneficiar a coletividade, continuou fazendo várias coisas e foi visitado pelo amor. E o amor permitiu: modifica-te, seja caridoso. Como podes reter um rio de oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? E o mísero respondeu: eu ordeno. Atos condenáveis pela justiça foram feitos por esse homem. E ele foi visitado pela justiça. E a justiça fala assim com ele: não prossigas, meu irmão, não te dói ferir tanta gente. Ele falou assim: eu exijo. Sempre inconsequente em suas palavras e respostas. E assim o homem viveu até ter uma visitinha inesperada. A morte o procurou. A morte procurou e ele falou assim: morte, por que me buscas? Eu quero. E ele pergunta para a morte: por que me constrange a aceitar-te? Ela falou assim: eu posso. Como podes me atacar-me deste modo? A morte responde: eu mando. Que poder este esse homem fala? Eu ordeno. Defender-me-ei de ti, o homem fala. Mas a morte sorriu, imperdoável, e falou: eu exijo. Na luta do eu contra eu, conduziu a casa da verdade para as maiores lições. Muitas das vezes, é o preguinho que está incomodando e a gente continua errando. A gente continua fazendo as mesmas coisas. Então, é necessário sacrifício, é necessário trabalhar no nosso melhoramento, nessa modificação desse mundo interno. No Momento Espírita tem um texto que eu achei muito interessante. Ele faz uma comparação com os atletas, com a gente que tem que modificar. Ele falou assim: os atletas, eles precisam, para eles terem vitórias, eles podem ser tranquilos, já nascem com dom? Não.
podem até ter o dom, mas eles têm que ter esforço, trabalhar, eles têm que fazer muita força muscular, rigidez, resistência. E com isso eles vão superar dores, sofrer arranhões, cair e levantar tantas vezes quanto necessitam. E no campo da alma? Será que é diferente? Aqui eu tenho um exemplo, né? Eles falam assim que a pessoa que faz uns exercícios dá o tanquinho, né? Aí os mais gordinhos falam assim, não, eu tenho uma máquina de lavar, lotada de roupa, né? E na maioria das vezes, nós estamos com uma máquina de lavar também o nosso espírito. Às vezes a gente quer, olha o exemplo que ele dá. Se a gente quer uma performance espiritual bem definida moralmente, se a gente quer ser moralmente bem definido, cheio de tanquinho, toda bonitona, a gente tem que embelezar o nosso espírito. Como? Com esforço, com trabalho, se doando, praticando bem, perdoando, fazendo a caridade, a fraternidade, para a gente poder ter um visual, né, um visual bonito espiritualmente. Nós, para ter esse visual espiritual bonito, a gente não tem que ser melhor do que ninguém. É muito importante a gente entender isso, porque normalmente a gente compara. Se eu faço uma coisa errada, eu logo falo assim, o fulano faz também. Eu não tenho que pensar no outro. Eu não tenho que pensar no outro. Eu tenho uma filha e ela falou assim, mãe, posso matar a aula? Eu falei assim, não. Mas o fulano vai matar a aula. Eu falei assim, pai e a mãe do fulano é Fernando e Hamilton. Então, está explicado, você não é o fulano e nem tem os pais. Pronto, acabou. Então, nós somos seres individuais, somos seres diferentes um do outro. Então, não devemos nunca, a não ser que seja boas virtudes, boas qualidades, falar do outro. Então, essas conquistas vão ter que ser do nosso melhoramento. Um exemplo muito bonito que nós trazemos para a nossa vida é Paulo de Tarso, né? Que o grande apóstolo do Cristo, né? E que ele era dominado pelo egoísmo, pela vaidade, era truculento, era o ser com muitas dificuldades. E ele lutou para esse melhoramento, né? Ele lutou para se melhorar de alguns vícios. Ele falava o seguinte, porque o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que não quero, ainda faço. Somos nós, né? Quem aqui quer ser ruim? Quem aqui quer praticar maldade? Quem quer continuar errando? Não, ninguém quer. Mas a gente não consegue ainda. A gente tem que treinar muito, fazer esforço. Porque esse melhoramento é no dia a dia. Na medida que adquirimos mais firmeza na musculatura, os esforços podem ser mais intensos. Isso no exercício de academia. Agora, no nosso exercício, à medida que vamos melhorando, tendo mais paciência, mais amor, adquirindo virtudes, mais nós conseguiríamos a força para essa melhoria. O reino de Jesus se encontra no seu íntimo. Sua autoridade, ela é moral, ao contrário do que vemos na terra, onde a força sempre prevalece, né? Porque a gente vê aqui na terra é assim, que aquela pessoa que se destaca normalmente é rica, ou é muito sábia, ou está no poder,
né? E no reino de Deus não vai ser classificado dessa forma. É o que você adquiriu anteriormente. Paulo ainda falava assim, né? Não faço mais eu, mas o pecado que habita em mim. Está tão arraigado esse erro, essa imperfeição dentro da gente, que a gente já não consegue desvencilhar. É como se fosse um vício. Quem tem um vício, ou comida, ou bebida, ou vários vícios, é difícil, mas a gente tem que se esforçar, porque é o dia a dia que vai fazer esse nosso melhoramento. Mas a maior parte da humanidade ainda está dormindo. Nós estamos em um estado dormente. Compete ao homem despertar, desenvolver esse reino que o mestre chama luz sobre o quê? Tesouro oculto, pérola preciosa. O trabalho, gente, é individual. Cada um vai fazer o seu. Eu não posso oferecer o reino para minha filha, para meu filho, para meu esposo, para meu melhor amigo. Não. Eu tenho que trabalhar por esse meu reino. É intransferível, é individual. Cada um vai conquistar o seu reino. É exatamente sobre essas conquistas moral e intelectual que Jesus construiu o seu trono, numa condição em que jamais poderá ser destituído, pois aquilo que o Espírito conquista fica marcado em seu íntimo de forma indelével. A nossa conquista interior é o maior reinado que podemos conquistar, o tesouro mais valioso. Ninguém pode roubar. As traças não podem destruir. Devemos juntar o nosso tesouro no céu. Tesouro é justamente a nossa evolução, pois esta é irreversível, tendo em vista que o Espírito jamais retrograda. Todos nós teremos esse caminho do progresso, da evolução. Uns vão demorar mais um pouquinho, outros vão bem rapidinho, mas todos nós seremos espíritos de luz. E essa conquista tem que ser no nosso dia a dia. Pararmos de reclamar da vida e poder ter mais gratidão da oportunidade bendita de aqui estar, podendo aprender, podendo ter força para se melhorar no nosso dia a dia. É isso que nós trouxemos na noite de hoje sobre o reino de Deus, que esse reino possa estar iniciando dentro de todos nós de uma forma contínua para a nossa evolução. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a todos nós e que possamos realmente ter esse reino de Deus em nossos corações. Bom, Fernanda, então nós agradecemos por todo esse bálsamo transbordado nas nossas vidas aqui na noite de hoje. E enquanto ela estava falando, me fez lembrar uma frase de uma das mentes mais brilhantes que o século XX viu, conheceu aqui na Terra, o Albert Einstein. Ele falava que loucura é continuar fazendo as mesmas coisas, esperando obter resultados diferentes. E quantos de nós ainda não permanecemos, né, esse sono espiritual, essa dormência espiritual,
de querer realizar a mesma coisa e ter resultados diferentes. Então, que essa mensagem que a Fernanda trouxe para nós aqui na noite de hoje sirva como uma forma de despertar, né, como um chamamento à nossa atenção para que a gente promova algumas modificações, para que a gente promova algumas mudanças, seja na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, na nossa maneira de se comportar, porque alguma mudança vai inevitavelmente trazer algum resultado diferente. Então, que o Mestre Jesus e as falanges espirituais benfeitoras possam nos fortalecer. A gente sabe que o plano espiritual não vai fazer o trabalho por nós. A gente sabe que o plano espiritual não vai executar aquilo que é responsabilidade nossa executar. Mas os benfeitores espirituais estão aí para nos intuir, estão aí para orientar boas ideias, ideias salutares, né, na nossa mente, que a gente possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que dessa forma a gente consiga compreender as orientações e as informações que eles vêm nos trazendo. Então nós vamos agora fazer a transmissão do passe coletivo, inclusive para beneficiar os nossos irmãos que nos acompanham pelas ondas da internet, e logo na sequência teremos o passe individual para aqueles que se sentirem necessitados. Ó Deus, de infinita bondade, justiça e misericórdia, a Ti rogamos que, por intercessão do Mestre Jesus e das falanges espirituais benfeitoras, possamos cada um de nós receber a transfusão fluídico-magnética, o passe espírita, que esta energia proveniente da Tua fonte inesgotável de paz, amor e bem, possa preencher cada célula do nosso corpo físico e perispiritual, renovando em nós a fé, a esperança e a vontade sincera de servirmos mais a Ti, na proporção de servirmos mais ao nosso próximo. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua proteção nos envolvam, hoje, agora e sempre. Que o Senhor esteja e permaneça conosco.